Olá, hoje eu estou aqui com o Tony. Nós trabalhamos juntos na Lavênia Cuidados Ozonizados e esse mês de abril estamos abordando o tema ozonioterapia no nosso feed e também nos nossos stories, conforme você está acompanhando. Para ilustrar o tema, hoje escolhemos fazer um react com o Lair Ribeiro. Lair, Sim. se eu tivesse que escolher alguma coisa, se eu mudasse para uma ilha deserta, e se eu tivesse que escolher alguma coisa para levar comigo, o que eu levaria comigo? Como medicamento? Como medicamento, como suplemento? Eu levaria ozônio. O ozônio trata 236 enfermidades em medicina há mais de 100 anos, sem nenhum efeito colateral. O único problema com o ozônio é que se o médico não tomar cuidado, ele fica medíocre. Ele não estuda mais, porque ele resolve tudo com ozônio. Ele cura uma hepatite em 10 dias, só com ozônio. Tá? Tem uma epidemia de hepatite em Cairo sendo tratada com ozônio. Eu não sou nenhum fã de Cuba, tá? Mas a medicina cubana, que está na frente da brasileira, a Cuba, na Organização Mundial, dá em 39º lugar, o Brasil está em 125º, quer dizer, está bem acima, por incrível que pareça, e como eles não têm dinheiro lá e são pobres, eles instalaram nos 41 hospitais cubanos ozonioterapia. Não interessa o que você tiver, eles tratam com... Isso foi feito aqui no Brasil, não nessa proporção, mas tem até uma reportagem no Jornal Nacional que fala que eles estavam ozonizando centros cirúrgicos para matar todas as bactérias, fungos, enfim, esterilizar centros cirúrgicos. Na época do Covid? Antes bem mesmo? antes. Depois a gente até pode... Foi no Jornal Nacional, inclusive, na Globo. Dá pra gente assistir também depois. Vamos. Ozônio. Não interessa a sua doença. Você já sabe qual é o tratamento. É o ozônio. Todo o sistema público de saúde cubano é na base do ozônio, por ser barato. Né? Aí eles puderam fazer isso, porque não precisa ficar comprando remédio. E é impressionante. Quando você começa a trabalhar com ozônio, os resultados são os mais fantásticos possíveis. Eu não conheço nenhuma intervenção que seja tão eficaz quanto o ozônio. Eu não conheço. Eu fiz o meu ozônio. Então quer dizer que o ozônio ele é antibacteriano? Sim, eles usam... Ele está falando do gás, né? Não está falando ainda do óleo nem dos dermocosméticos. Sim. Então, eles usam para esterilizar hospitais. E no que ele aborda dentro da medicina experimental, ele diz que o ozônio ele cura 237 doenças. Que já foi contestado isso. Tá, mas por exemplo, então se eu quiser usar... Supomos que eu queira usar uma espuma ozonizada, alguma coisa, no lugar de eu usar um álcool em gel. Ela tem a mesma função antibacteriana? Sim, a mesma função. Legal. Além dos benefícios de hidratação e tratar a sua pele para outras questões, né? Sim. Ozônio antes de vir para cá, viu? Que bom, é isso aí. É uma das coisas que eu aprendi com o Lair. Porque assim, eu tinha de repetição, eu tinha um herpes de estresse de repetição, Lair, e tinha por causa do clima, que o nosso clima que às vezes é frio, às vezes é úmido, às vezes está quente e tal. A gente selecionar... Ele falou em herpes, né? Eu pensei nisso ontem. A gente selecionar uma pessoa com herpes labial, né? Sim. Enviar amostras grátis para essas pessoas, 1, 2 pessoas, para ver a eficácia terapêutica do Lavênia na herpes. Qual vai ser o efeito, né? A gente não chegou a fazer esse teste. Não, mas seria bem interessante, Mas né? seria bem legal. Porque herpes é vírus. Sim. Gripado. Lair, desde que eu comecei a fazer suplementação e usar aquilo que você me ensinou, porque como você já falou antes, o médico que trabalha com modulação, antes de mais nada, ele é paciente, da modulação. É verdade. Durante esse ano e meio, para não dizer que eu nunca mais tive nada, eu tive um fim de semana que eu tive uma coceirinha na garganta. Sei. A coceirinha na garganta, quando deu a coceirinha na garganta, em seguida eu fiz o ozônio. E foi Não, é impressionante. E tem também o óleo, não sei se você está usando o óleo. O óleo, você pode adquirir já o óleo ozonizado ou você pode aprender a ozonizá-lo. Então, vamos supor, qualquer problema de pele, qualquer micose, resolve com ozônio. Entendeu? E qual é o princípio
vou puxar o assunto aqui, porque a gente estuda bastante isso contigo e eu sei que tu explica de uma maneira sensacional. O princípio do ozônio, por que O princípio do ozônio é o chamado oxigênio nascente. Como o ozônio é O3, na hora que você injeta, fica o oxigênio e sai o chamado oxigênio nascente. Esse oxigênio nascente, ele é bactericida, ele é fungicida, ele é virucida, ele mata parasita e ele leva o oxigênio. E muitos problemas crônicos, as doenças crônicas, a grande maioria é por problema na mitocôndria, é uma mitocondriopatia, por deficiência de oxigênio. E quando você injeta esse ozônio e ele vai sistemicamente, ele vai nas mitocôndrias que estão faltando oxigênio. Por isso que tem essa melhora geral, entendeu? A mitocôndria, ela faz a respiração celular. Essa é Consequentemente, você acaba hidratando aquela região também. Sim, porque você vasculariza, né? Você traz oxigênio. Legal. Preventivamente e terapeuticamente. Isso é o mais pessoas legal. que têm problema de pulmão, Porque a tem ozonoterapia, ela pode ser usada preventivamente para você Pra você fazer a prevenção mesmo. de doenças, né? Aumentar a sua imunidade, como a gente tem falado com os nossos colaboradores no FID, e o tratamento. De joelho, já vi melhorar, coisa que você fala, como é que pode, já está calcificado, não interessa. O ozônio ele tem uma capacidade de destruir fibrose. Você pega pacientes, por exemplo, que tem a doença o pênis enverga, né? Peyronie, doença de Peyronie, aí não tem nada que resolve. Você injeta ozônio, aí aquilo vai voltando, porque aquela fibrose que ficou do Peyronie, aquilo vai sendo destruída com ozônio, ele volta. Eu resolvi E mulheres com lesões endometriose também. Como ele falou ali que ele detona as fibroses, né? Eu vi muitos estudos que tem já tratamento Com ozônio para endometriose. com ozônio para endometriose. E é aplicado como isso? Então aí é com o ginecologista. Teria que ver com o ginecologista, certinho. lesões tendinosas com ozônio impressionante. É A minha mãe impressionante. voltou a subir escada, né? Sabe quem é que usa isso aí? Assim, os atletas do tênis, por exemplo, o Nadal e o Djokovic falaram isso em público. Sim. São a primeira linha do tênis, né? Porque os caras se Você lesionam sabe, muito. né? a competição esportiva, maior competição esportiva do mundo, chama-se Tour de France. Tour de France são 19 dias de corrida. Eles andam, sobem, descem morro, etc., de bicicleta. 12 horas por dia. O Armstrong, Lance Armstrong, ganhou 7 anos seguidos, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 7 anos seguidos. Ele ganhou a maior competição esportiva do mundo. Ele está falando em É Tour de 99, France. nem é Um 2010, detalhe, enfim. ele tinha câncer de testículo e ganhava. Aí eu digo o seguinte, por que ele tinha câncer de testículo que ele ganhava? Como assim? É o seguinte, o médico que tratava dele usava ozônio para tratar o câncer de testículo. E ele deve ter aprendido que se ele fizer ozônio retal, a capacidade física dele aumenta. Você pega um cavalo pangaré, você injeta ozônio no ânus dele, no reto dele, ele ganha a corrida. Então eu conheço muitos amigos que ganham dinheiro, e não pega, o antidoping não pega, que é ozônio, é Não tem oxigênio. doping, tem isso também. Então o Lance Armstrong foi considerado o melhor atleta do mundo com câncer de testículo, apesar do câncer do testículo, e ganhou 7 vezes seguidas. E eu tenho a explicação para você, porque ele fazia ozônio retal. Para E a tratar gente câncer, para tem prevenir. hoje... A gente tem hoje o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo que também faz tratamento com ozônio. Além disso, eu vi também Madonna, que está com 61 anos, se eu não me engano, e ela deu uma entrevista dizendo como ela ainda consegue manter a performance no palco, e ela fala muito bem da ozonoterapia, que ela é adepta. Para tratar e para prevenir. E para atividade física intensa. Então, por exemplo, o sujeito vai subir, vai para os Alpes, vai subir. Se ele injeta ozônio, a capacidade de resistência dele é outra. Nem se compara. É incrível. Porque quando eu faço ozônio e vou jogar meu tênisinho, entendeu? Você nota a diferença, né? É brincadeira. Não, é Você tem brincadeira. a sensação que você tem ar aqui assim, né? É impressionante. É uma coisa... E para tratamento esses que... E lembrando que isso aqui é tipo lá nos anos 2000, essa entrevista, já faz muito tempo.
Sim. E a partir daí, os estudos, a própria prática da utilização do ozônio, ela evoluiu muito, né? Sim, a comunidade científica fez, né, apostou muito na tecnologia e não tem o porquê não ser utilizada, né? Tanto que nessa época ainda nem, até onde eu sei pelo menos, não existiam cosméticos ozonizados, não existia nenhuma forma prática de você utilizar o ozônio. Sempre você precisava de um ozonioterapeuta que fosse formado em alguma área que tivesse o equipamento para aplicar em você, entendeu? Em caráter até então experimental, né? Isso, e digamos hoje, assim, que estava no beta ainda, né? E hoje, com o passar do tempo, tudo se regularizou, além da legislação, né, vigente, que sempre fala que a gente tem que estar em coerência. E por isso os dermocosméticos ozonizados hoje têm Anvisa, são seguros. A Anvisa, inclusive, nos pede muitos testes, né, testes dermatológicos, ginecológicos, para que a gente possa produzir em escala e beneficiar a população, levando uma tecnologia muito segura, né? Sim. Você falou de pele, o pessoal faz muito também a hidrozônio, né? A hidrozônio que é também muito boa, que é aprovada tudo pela Anvisa, tá? A hidrozonioterapia é ozônio na água. Eu tenho, há uns 10 anos, eu tenho na minha casa uma banheira, um jacuzzi, onde eu e a minha esposa, toda noite que eu estiver em casa, antes de nós dormirmos, nós entramos no jacuzzi e tomamos um banho de ozônio. Isso é sagrado, entendeu? Toda noite, ontem à noite tomamos. Isso, nós não dormimos sem tomar um banho de ozônio. Então a gente vai, aí não tem negócio de celulite, não tem nada. Para a mulher, então é um espetáculo. A hidrozonioterapia. E semanalmente o ozônio como tratamento mesmo. Como profilaxia. Profilaxia. E como tratamento, quem tem, por exemplo, hepatite C, hepatite B, tudo isso. Autoimune. Doenças autoimunes. O próprio AIDS, baixa carga virótica. Eu diria que cura, mas você tem que fazer com uma certa frequência. Existem trabalhos na literatura mostrando que negativa a AIDS, o ozônio. O pessoal fica meio descrente por falta de conhecimento. Falta de conhecimento, exatamente. Eu me dedico a buscar conhecimento. Se me permite falar o que eu vou falar aqui. Com exceção do vestibular de medicina, que eu tirei segundo lugar, tudo que eu fiz até hoje eu tirei primeiro. Quer dizer, eu sou estudioso. Ele é cardiologista. E hoje eu estudo medicina mais do que na época para o vestibular, para você ter uma ideia. Hoje eu cheguei aqui de manhã no hotel, eu estudei, o dia inteiro eu estudei medicina, aqui no hotel, estou estudando medicina. Amanhã eu vou para Belém, o dia inteiro eu vou estudar medicina. Eu estou sempre estudando. Então, o que está faltando é buscar essa informação e trazê-la. Porque tem uma frase, que eu não lembro agora o autor, que é muito forte, que diz assim: o futuro já chegou, só que não é igualmente distribuído. Quer dizer, o conhecimento está aqui, entendeu? O conhecimento está aqui, só que às vezes a pessoa não colocou a mão nele. Quando você não sabia nada de ozônio, você não sabia que existia, você não podia usar, porque você não sabia. Na hora que você aprendeu, você fala, bom, agora eu tenho, então agora eu posso usar. Então os conhecimentos vão chegando e você vai aplicando. E avançou tanto, né? O que eu costumo avançou tanto que, óbvio que as pessoas não têm o aparelho em casa, mas muitas pessoas têm na banheira, como ele falou, e tem a opção dos dermocosméticos, porque eles ficam ali no teu banheiro, é fácil de usar, né? E você pode ser beneficiado. Então, também dá uma olhada mais ou menos em relação ao atletismo, né? Talvez usar antes de ir para academia, para você prevenir uma assadura, alguma coisa assim. É interessante, justamente, né? Por causa da hidratação, eu acho que talvez seria eficaz também. Teria que testar, né? Cada pele é uma pele. Você falou da academia, né? Os calinhos que Os calos, E no reparo, né? Porque após você vai chegar em casa, obviamente você vai tomar um banho, você vai se sentir melhor, porque o próprio exercício físico te ocasiona isso. E por que não também, não só de dentro para fora, mas de fora para dentro, você vai estar levando a ozonioterapia através de cosméticos ozonizados, do óleo, né? Sim. E se puder, da banheira também, né? Para os pacientes que muitas vezes perguntam para a gente, Léo, o médico hoje em dia, ele não tem mais como mentir ou como sonegar conhecimento, né? Porque se o paciente acessar ali o Google acadêmico, que é o que você vive frisando, né? Que é o Google científico. Acessa ali, quer dizer, olha, eu estou te falando que isso é assim, 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 assado.
Acessa ali, tem inúmeros trabalhos publicados a respeito. Agora, isso aí parece que, não, parece que, pelo amor de Deus, pessoal, médico parece que não dá para fazer. E a gente escuta tanta coisa, e né? O bom hoje é que o paciente chega no consultório médico, muitas vezes sabendo da doença dele mais do que o médico. Isso não tem retorno, tem que ser assim. O médico que achar ruim porque você está dando opinião, ele está com medo do seu conhecimento. O médico hoje ele tem que estar preparado para aprender com o paciente. Porque com a internet, houve uma democratização do conhecimento. Essa é a verdade. Né? Justamente hoje em dia, né, que a gente tem bem mais informação do que antigamente, a gente consegue, se a gente realmente quiser se aprofundar e saber sobre o ozônio, tem muitas tecnologias que podem nos auxiliar nisso. Você tem o próprio ChatGPT, que vai ali te dizer, com base em vários artigos científicos, como aquilo vai agir no seu corpo. Você tem no Google, né, que é o mais simples, o mais recorrente. Você consegue acessar vários tipos de matérias, de estudos realmente comprovados ali pelo Google Acadêmico, que foi o que ele falou. E querendo ou não, também a própria Wikipédia, né? Ela tem uma matéria bem completa sobre ozonioterapia. Então, hoje em dia, tipo assim, digamos assim, não faz quem não quer mesmo, porque os benefícios estão aí e estão sendo mostrados para a gente diariamente. E sem falar que a gente pode fazer uma ligação disso que você está falando com o que a gente vê na prática, né? Então, hoje, a ozonioterapia é sim utilizada em piscinas, em grandes condomínios. É utilizada para retirar cheiros de carro, você que gosta de carro. Tem hoje oficinas, lavacar, enfim, que utilizam a ozonioterapia para esterilizar seu carro, retirando o cheiro de cigarro, pessoas que levam cachorros dentro do carro para retirar todos os odores, além de desinfectar, né? E além de tudo que a gente vê, né, por aí. Então a técnica realmente está sendo muito difundida em todas as áreas, e se não tivesse esse respaldo da comunidade científica, isso não seria possível. Então, é isso. Terminamos aqui o nosso vídeo sobre... A gente fez aqui uma reação do vídeo do Ler Ribeiro. E se vocês gostarem desse formato, a gente pode voltar aqui fazendo outros vídeos sobre esse que a gente falou anteriormente ali, da Madonna, ou enfim, ou do Jornal Nacional. E é isso. Muito obrigado. Obrigada.